Essa provavelmente é uma das séries mais complicadas de toda a nossa história, uma das séries mais desafiadoras, porque o tema é difícil de falar, é difícil de viver, é difícil de encarar, é difícil de orar no final pedindo que Deus realize a vontade dele em nossa vida, porque nós estamos estudando o não de Deus. E todo não nos incomoda muito, desde pequeno até o último dia da nossa vida. Quando alguém fala não para a gente, quando nós recebemos um não da vida, quando Deus fala não, quando qualquer coisa acontece fora daquilo que nós tínhamos planejados para nós mesmos, isso nos incomoda muito. Nós não estamos acostumados com isso, nós não recebemos um não de bom coração. É muito difícil você achar alguém que recebe um não, principalmente um não de Deus, e trabalha tranquilo com essa reação. No entanto, nós estamos vendo isso e entendendo que a soberania de Deus, o fato de Deus agir da forma como Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Deus, é algo que nós não digerimos bem. Nós gostamos de um Deus que seja um pouco adequado à nossa vontade. Quando esse Deus resolve fazer qualquer coisa fora do nosso padrão de normalidade, nós não digerimos isso muito bem. O fato de Deus ser soberano para nós é muito complicado. Eu estou dizendo isso porque se você de alguma forma tem se sentido incomodado com essa série, se essa série de alguma forma tem mexido com você, lembre-se, você é normal. Não se sinta anormal pelo fato de não gostar de não. Isso é normal, nós somos assim. O que acontece é que nós estamos pegando essa série, estudando a vida de algumas pessoas, para tentar entender o caráter de Deus e como algumas pessoas reagiram quando ouviram o não dele. Sendo assim, nós vimos até agora Deus falando não para Davi, quando o filho dele estava à beira da morte, e nós vimos que o não de Deus a Davi foi fruto claro de um pecado que ele havia cometido. Nós também vimos o não de Deus para Paulo, porque Deus queria ensinar para Paulo que a graça dele era totalmente suficiente e ele deveria se contentar com a graça de Deus. E na semana passada nós vimos o não de Deus a Jesus Cristo, um texto em que fica claro a total submissão de Jesus ao plano do Pai. Então nós temos até agora 3 nãos importantes na vida de homens completamente diferentes, em situações totalmente diferentes também. E hoje nós vamos ver um caso que para mim é muito interessante na Bíblia, embora seja um texto pouco analisado, pouco estudado, seja um daqueles textos que a gente lê, acha a história até interessante, mas acaba passando por cima de algumas lições fundamentais que estão nele, que é o caso do anônimo Gerazeno. Antes de você, por quem é esse anônimo, o que é Gerazeno, daqui a pouco a gente vai chegar lá, e você vai descobrir, eu acho que coisas importantes com relação ao não de Deus na história de um homem que teve a vida transformada. Vamos direto para a Bíblia, para a gente ver um pouco o que está escrito lá, o que Deus tem a dizer para nós, num texto que está no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5. Diz a Bíblia que eles, Jesus e os seus discípulos, atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Essa é uma região, se você já leu o Evangelho, já leu a Bíblia, é uma região conhecida como Decápolis. Você às vezes vai ler no Evangelho e você vai ver lá que Jesus foi para a região de Decápolis. Decápolis, como o próprio nome diz, era uma região mais ou menos no centro de Israel de 10 cidades. E os Gerazenos eram pessoas de uma cidade chamada Gerasa ou Garasa, dependendo da tradução que você for usar. Então as pessoas que moravam em Decápolis, mais precisamente na cidade de Gerasa, eram conhecidos como Gerazenos. Como essa história vai acontecer naquela cidade, a Bíblia diz que eles estavam naquela região. Quando Jesus desembarcou, porque ele atravessava o mar, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas.
Antes da gente começar o texto e falar sobre não, como o texto pede uma explicação, eu vou fazer uma explicação e vou abrir um parêntese em toda a nossa história aqui no ajuntamento, e nós vamos tirar uma parte da mensagem para falar sobre o diabo, para a alegria daqueles que gostam de ouvir falar sobre diabo, demônios e coisas do tipo. Porque a Bíblia diz que Jesus está indo para uma geração, para uma região, e chegando naquela região ele dá de cara com um homem possuído por um espírito imundo que atrapalhava, atazanava a vida dele. Então eu gostaria, antes da gente continuar, falar um pouco sobre o diabo e os demônios. Não de acordo com provavelmente aquilo que você tem visto na história e na televisão por aí, mas de acordo com o que a Bíblia fala a respeito daquele que é chamado inimigo das nossas almas, Beelzebul, coisa ruim, que mais? O tinhoso, o tiriça, o zica, e sei lá, o encardido, qualquer nome que você queira dar para ele. A Bíblia fala algumas coisas e deixa claro alguns posicionamentos com relação ao diabo e aos seus demônios. A primeira coisa que você tem que lembrar com relação ao diabo é que ele é o chato. Você conhece alguém chato? Pense em alguém chato. O diabo é mais chato. Tenha certeza que ele é mais chato. O chato é aquela pessoa que fica provocando você, até que você, sei lá, você perde as estribeiras e ele olha para você e diz: tá vendo? Não falei que você era nervosinho? Algumas mulheres, ou seja, já pensaram no marido numa hora dessa. Mas o diabo é mais chato que o seu marido, eu posso garantir para você. Ele é muito pior que ele. Ele é o chato da história, ele é o provocador. A Bíblia o trata como realidade inquestionável. E isso fica muito claro, por exemplo, na história de Jó. Porque Jó estava tranquilo, aí o diabo chega para Deus e fala assim: olha, é porque Jó está bem, que ele adora o Senhor, ele louva o Senhor. Se o Senhor desse umas provações para ele iria te deixar de lado. O diabo tem esse papel, ele é provocador, ele provoca, ele fica tentando você para ver se você vai cair, para depois provavelmente nos acusar diante de Deus, dizendo assim: tá vendo? Olha lá fulano, que você fala que é seu filho, que você fala que é sua filha, olha o que ele acabou de fazer. É por isso que a Bíblia o chama de tentador. É aquele que ele vai tentar mesmo. O diabo é aquele que faz o telefone tocar. Mas lembre-se, quem atende o telefone somos nós. O diabo é aquele que monta o palco para a encenação do pecado. Mas também lembre-se de uma coisa importante: quem entra no palco e faz a cena somos nós. Porque o diabo é o chato, o diabo é o tentador, o diabo é o provocador, mas ele não é o culpado de tudo. Porque senão ele vira bode expiatório. Você já deve ter conhecido alguém que cometeu as maiores atrocidades, e quando você perguntou para ele por que ele fez, o que ele falou? Foi o diabo. Não, foi ele. O diabo deu a ideia. O diabo é aquele seu amigo, meio covarde, mas que tem boas ideias. Que ele chega para você e fala assim: duvido que você tem coragem de fazer aquilo. E você já meio fora das suas faculdades mentais, você vai e faz, e depois quando dá rolo porque você fez aquilo, aquele seu amigo que deu a ideia está onde? Está na casa dele dormindo. E ele não assume a culpa. Só que uma coisa importante sobre o diabo: ele não é soberano e não age por conta própria. O que eu quero dizer com isso? O diabo não tem todo o poder, ele tem apenas poder que é outorgado a ele. E outra coisa, ele não tem direito a fazer a agenda dele sem que a agenda dele seja autorizada por alguém. E você já deve imaginar quem é que autoriza e desautoriza a agenda até mesmo do diabo. Porque o único soberano em toda a história é Deus. Então esse negócio de ver o diabo como o grande senhor do mal, como se fosse assim: o senhor do bem é Deus, o senhor do mal é o diabo. Isso é balela, isso é muito mais Hollywood do que Bíblia. Porque a Bíblia não mostra o diabo como senhor de absolutamente nada. Mostra o diabo como tentador que só age debaixo da supervisão final de Deus. Se Deus disser para ele não vai fazer, ele não faz. O que a gente tem a ideia é assim: Deus manda no céu. E a ideia é que o diabo manda no inferno. Não manda.
Porque a Bíblia diz que quem tem as chaves do inferno e da morte é Jesus. Então o diabo não manda em absolutamente nada, ele não tem direito sobre absolutamente nada. No entanto, fica claro e inequívoca a ação dele em algumas pessoas. Você deve conhecer uma pessoa que só pode ser do diabo. Você conhece alguém assim, não conhece? Alguém tão ruim que você fala, esse daí é do tinhoso mesmo. Você deve conhecer. E sinceramente, deixa eu ser bem claro com você. Você já fez esse papel várias vezes também. Várias vezes você já deve ter agido de uma tal forma que alguém olhou para você e falou assim, isso aí é coisa do tinhoso. Isso aí é artimanha do diabo. Nós somos assim, nós somos suscetíveis a isso, porém lembre-se, diabo não é soberano, diabo não é todo-poderoso. O que o ser humano precisa se preocupar é estar debaixo da cruz e debaixo do senhorio de Jesus. Pessoas que andam debaixo do senhorio de Jesus, que estão cobertos pelo sangue de Jesus, são pessoas que não devem se preocupar com o diabo, para não ficar nessa coisa meio esquizofrênica de muita gente pensar mais em diabo do que pensar em Deus. Por que então algumas igrejas falam muito no diabo? Simples, porque diabo dá ibope. É simples, diabo dá ibope. Diabo faz... Por exemplo, você já foi em alguma igreja que um anjo deu entrevista? Alguém aqui já viu o anjo da entrevista? Seu nome? Miguel. Olá, senhor Miguel. Senhor, você está vindo de onde? Do céu. Estava conversando com Deus agora há pouco. Aí ele falou, vai lá no culto da igreja tal. Aí eu vim aqui para participar, falava que ia ter uma música legal. Enfim. Você já viu o anjo de Deus dando entrevista? Você já viu o demônio dando entrevista, não viu? Qual o seu nome? Você veio de onde? Eu vim para matar, Aí já entrega o nome de um monte de gente, aí alguém vai expulsar lá meio incauto, já conta um monte de pecado, já atrapalha culto, é uma coisa mais ou menos assim, dá ibope. Porque é muito estranho você numa igreja que só o diabo fala e os anjos não têm voz. É meio estranho, isso não fica muito adequado a padrões bíblicos, mas o diabo, ele dá ibope, não tem jeito, é o grande vilão da história. E nós estamos numa época em que os vilões começam a ser adorados, os vilões começam a ser vistos com bons olhos, então o diabo acaba dando ibope, por isso que ele acaba aparecendo, só por isso. E sei lá, claro que uma igreja que não tem muito a falar de Deus, porque não conhece de Bíblia e teologia, tem que falar do diabo, porque você tem muito mais material em Hollywood, por exemplo, falando do diabo, do que você tem que ir para falar sobre Deus, tem que ir para a Bíblia, tem que conhecer teologia, tem que estudar a Bíblia. Como tem um monte de pastor que tem preguiça de estudar a Bíblia e de estudar a teologia, mas só falar do diabo, você inventa um monte de mentira. Ele é o pai da mentira mesmo, já está todo mundo junto, põe no mesmo bolo, fala e o pessoal senta, o diabo é astuto mesmo, né? Então é mais ou menos isso. Tá? Mas acontece que o cara aqui está endemoniado, fazer o quê? Né? Apareceu na Bíblia, é uma realidade inquestionável, mas veja que mesmo no texto, o diabo e os demônios reconhecem quem é Jesus. Porque veja como o texto continua. Quando ele viu Jesus de longe, olha o que o diabo faz. Ele corre em direção a Jesus e faz o quê? Ele se prostra diante dele. Esse é um reconhecimento de poder absurdo. E veja que o texto está dizendo que ele viu de longe Jesus. E ele corre como se fosse uma necessidade urgente do próprio demônio de prostrar-se diante daquele que de verdade tem todo o poder. O que para mim é interessante nesse texto, ele começa de maneira interessante, é que muita gente se nega a prostrar-se diante de Deus e da vontade dele. Coisa que aparentemente nem o próprio demônio se nega a fazer. Ele simplesmente faz como, bom, aí está o cara, o bicho pegou para o meu lado, deixa eu me prostrar diante dele, no reconhecimento de quem tem poder e de quem tem autoridade. E o texto continua, e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, não Urbano, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus,
Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram daquele homem e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Agora o texto começa a pegar, porque agora algumas coisas meio estranhas começam a acontecer. Qual foi o pedido dos demônios para Jesus? Não nos atormente, e não nos expulse para longe. Aí, como eles sabem que vão ser expulsos, eles apenas negociam a rendição em si. Olha, tá bom, nós vamos ser expulsos, mas tem aqueles porcos ali, não dá para ser nos porcos? Lembre-se que na cultura em que o texto é escrito, o porco é um animal imundo. Então, o próprio porco ele tem essa simbologia de imundícia, de algo que não é muito bem aceito pelo povo judeu. E consequentemente, os demônios pegam, olha, então já que imundícia por imundície, deixa a gente para aqueles porcos. E aí, então, o que Jesus disse? Sim. Nós estamos no quarto domingo dessa série. Deus falou não para Davi, Deus falou não para Paulo, Deus falou não para Jesus. É a primeira vez nessa série que Deus fala assim. E ele fala assim para quem? Para o diabo. Você não acha estranho o modo que Deus age às vezes? Eu não sei quanto a você, mas se eu sou Deus e o demônio pede qualquer coisa para mim, é não de cara. Não é não. No entanto, eles recebem autorização para entrar nos porcos, e os porcos se atiram precipício abaixo. O sim de Deus foi aos demônios. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: cuidado com o sim. Porque nem sempre, quando Deus disser sim para você, significa que Ele está de acordo com os seus projetos. Cuidado. Porque o sim de Deus pode ser aquele sim que pais aqui fazem com os filhos de vez em quando. O filho, você diz para ele, não põe o dedo na tomada, ele vai até lá, você tira. Ele vai a segunda vez, você tira. Ele vai a terceira vez, você tira. Até que chega uma hora que você diz assim, só tem um jeito desse moleque, dessa menina parar de pôr a mão na tomada. Ele pôr o dedo na tomada, tomar um choque e ver o que vai acontecer. É aquele risco calculado que você assume como pai e mãe para dar uma lição no seu filho, na sua filha, para mostrar para ele o que ele não pode fazer. Aí o filho vai lá, você olha e põe o dedo na tomada, o que acontece? Só que antes dele pôr o dedo na tomada pela quarta vez, o que ele faz como toda criança? Ele olha para você, e naquela hora você, com aquele sarcasmo que só um pai e uma mãe sabem, você diz o quê? Você dá aquela risadinha assim de sim. Ele até titubeia um pouco, mas aí ele põe o dedo, toma aquele choque e chora, que é uma coisa. Eu acho que muitas vezes Deus precisa fazer isso com a gente. A gente insiste, Deus diz não, até que uma hora Deus olha para a gente e diz sim. Porque provavelmente os demônios ficaram felizes de ir para os porcos. Só que provavelmente eles não imaginavam o que ia acontecer com os porcos. Porque o que acontece com a manada toda? Eles vão precipício abaixo, e era porco boiando, imagina, o cara lá na praia de Israel, depois a onda atrás de um porco, atrás de 2 porcos, foi panceta, churrasco de panceta, praticamente durante o ano inteiro ali naquela região. Todo sim de Deus deve ser analisado sobre o quanto nos conduz mais próximos de Deus e da sua vontade. Nós temos muitos jovens aqui que nos ouvem. E o que eu queria dizer para você, não é porque Deus deixou você namorar essa menina ou esse cara, que significa que ele está de acordo com o seu namoro. Não é. Eu conheço muita gente que chegou para mim e falou assim, sabe minha namorada? Foi Deus que deu. E eu penso, realmente, a Bíblia diz que Deus dá aprovação para a gente.
A Bíblia diz de maneira muito clara: cuidado com o sim. Não trate o sim como sinal inequívoco de que Deus está abençoando o seu projeto. Porque na Bíblia nós temos um caso de Deus dizendo sim para demônios. O que significava não que Deus estava de acordo com o projeto deles, mas que alguma coisa pior estava reservada àqueles que lutavam contra Deus e contra a vontade dele. Então tome muito cuidado com o sim, porque senão nós vamos terminar essa série e a gente termina assim: sempre que Deus fala não, é porque Ele está contra o nosso projeto ou porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. No entanto, quando Deus diz sim, simplesmente caminhe, não, analise o sim. O que você vai fazer? Está de acordo com a Bíblia? O que você vai fazer? Reflete a glória de Deus? O que você vai fazer? Conduz você em direção a Cristo Jesus? Ou do contrário, nós vamos ouvir o que eu ouvi uma vez numa reunião de uma determinada comunidade religiosa. A gente estava discutindo planos, projetos, e aí alguém disse assim: olha, mas espera aí, esse plano e esse projeto que a gente está querendo fazer, ele é contra a Bíblia. E aí alguém na hora, mesmo da igreja, um líder da igreja respondeu assim: se é contra ou não é contra, não importa, importa é que funciona. Não, isso não é verdade. Não importa apenas se funciona, importa onde isso vai dar e a glória de quem aquele projeto vai refletir. Então deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te deu emprego? Pode ser que sim, mas pode ser que Deus tenha dito sim para você conseguir um emprego apenas para te mostrar em dor uma parte da vontade dele. Eu vi essa semana não, há algumas semanas, uma cantora. Ela é uma cantora assim de música, vamos assim dizer, como é que eu diria? Músicas insinuantes. Vocês entenderam? Músicas assim, insinuantes. E aí foi muito engraçado porque ela estava numa entrevista e nessa entrevista perguntaram para ela, as músicas são insinuantes e de duplo sentido. E aí perguntaram para ela assim: a quem você deve o sucesso? A resposta foi: a quem ela devia o sucesso dela? A Deus. Deus deve gostar de pancadão no funk, alguma coisa assim. Sinceramente, o meu Deus não gosta dessas coisas. Mas nós vivemos numa época em que nós precisamos tomar cuidado com os sims que nós recebemos em nossa vida. Não é porque a porta se abriu que você deve entrar nela. Cuidado com certas afirmações teológicas equivocadas. Ai, Deus fecha uma porta, mas abre uma janela. Janela não é para você entrar. Quem entra pela janela ou é bandido ou perdeu a chave de casa, é burro. Mas eu às vezes vejo frases em comunidades cristãs absurdas. Ai, Deus fecha a porta, mas Para. Se você vai entrar pela janela, isso vai significar o que para a glória de Deus? Se nada, não entre pela janela. Não entre. Porque o sim de Deus não significa a bênção dele no projeto que está sendo executado. Não significa. Mas o texto continua. Quando se aproximaram de Jesus, porque aí os demônios já caíram lá, e não sei o que, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer com eles. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. As relações humanas são estranhas, porque o cara está vestido em perfeito juízo e o pessoal fica com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem, o ex-endemoniado, suplicava-lhe que deixasse ir com ele. E o que Jesus fez? Esse texto é meio estranho porque os demônios queriam ir para determinado lugar e ouviram sim. Agora esse homem também quer ir para um determinado lugar e veja, ele não quer ir simplesmente para qualquer lugar. Olha o pedido do ex-endemoniado para Jesus: me deixa seguir você. E o que Deus diz para ele? Não.
Essa história é absurdamente estranha, porque os demônios ouvem sim, e o cara que quer seguir a Jesus depois de ser liberto, ouve um sonoro não. O Geraseno queria seguir a Jesus e não foi autorizado. O que acontece é que o não de Deus pode determinar um plano muito maior da parte dele para a sua própria vida. Porque veja o que acontece na sequência. Mas Jesus diz para esse cara: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis tudo quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Esse cara pediu para Jesus: deixa-me seguir. Jesus falou: não, você vai voltar para sua casa, você vai voltar para sua cidade e vai anunciar a todas as pessoas de lá o que eu fiz com você. Aquele homem volta e todas as pessoas ficaram admiradas. No texto que nós estamos lendo, quando Jesus expulsa o demônio, os porcos são jogados no precipício, você se lembra que as pessoas pedem para Jesus: vai embora, vai embora. Eles ficam com medo daquele acontecimento. Alguns capítulos depois, no próprio Evangelho de Marcos, Jesus resolve voltar para essa região. E a Bíblia diz mais à frente que Jesus, quando chega na região de Decápolis, é recebido por uma grande multidão que o saudava. A pergunta é: quem fez a diferença naquela região? Porque no capítulo 5 de Marcos, Jesus sai de lá quase que expulso pelas pessoas. Quando ele volta depois, ele é saudado por uma grande multidão. Porque Jesus disse não para aquele cara. E falou para ele: não, você não vai me seguir. Você vai voltar para sua casa e vai contar para todas aquelas pessoas o que aconteceu com você. Nós estamos diante de um texto emblemático, porque o sim de Deus significa negação no projeto maior dele, mas o não de Deus significa a manifestação clara da vontade dele, abençoando a vida daquele homem. O que Deus está dizendo para esse Geraseno é: eu dizendo não para você, estou abençoando muito mais a sua vida do que se eu dissesse sim, porque você vai ser muito mais usado na sua casa e na sua família se eu disser não para você. E como o que está em jogo é a glória de Deus, é a vontade dele, aquele Geraseno simplesmente vai, obedece, e uma grande parte daquela região é transformada para a glória de Deus. O emprego está rendendo, analise o emprego. O dinheiro está entrando, analise o dinheiro. Porque todas essas coisas, mesmo debaixo de um sim, podem nos conduzir ao inferno. Porém, o não de Deus pode nos fazer refletir de uma tal forma que nos conduza à vontade dele e manifeste a glória dele. Porque o centro da história não está em nós, mas em Deus. O centro da história não está o que nós fazemos ou não fazemos com o não ou com o sim, mas o quanto isso reflete a glória de Deus. Esse é o centro da história. Nós estamos terminando essa série, nós estamos encerrando essa série, e você não pode ser enganado com relação aos planos que você tem feito para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tiver dinheiro, e dependendo do lugar que você escolher, não precisa nem de muito, você consegue ir para um lugar agradável, tomar um negocinho, sei lá, um Pedra 90, a bebida dos desesperados. Ou então você consegue, sei lá, tomar uma caipirinha ou uma marguerita, encontrar alguém, aí você usa o seu taco, né, sua lábia, e aí você nota que com sua lábia, qual a resposta que você ouviu da pessoa? Sim. Aí você se senta, uma caipirinha aqui, um dry martini ali, aquela azeitoninha, e aquela conversa vai, conversa vem, até que vocês resolvem dar uma esticada até o local, dependendo do seu bolso. Pode ser de 45 a 150.
Pode ser pernoite, pode ser 2 horas, depende muito assim do ânimo, né, da disposição, do investimento e todas aquelas coisas que você... se você não está entendendo o que eu estou falando, puxa, que bom. Se você está entendendo, bom, tudo bem, você é uma pessoa normal como qualquer um de nós. Aí você chega e você tem dinheiro no bolso. Quem deu o dinheiro para você? Bom, depende muito do que você vai fazer dele. Eu defendo que dinheiro usado para maneira ilícita só pode ter sido dado para você pelo diabo. Mas está no seu bolso. O dinheiro em si não é ruim, tá? A partir do momento que você tira do seu bolso e investe em alguma coisa, ele pode se tornar ruim. Então o que vai depender se é Deus ou o diabo é o uso que você fez dele. Bom, aí você chega lá, vê a tabela, suíte Chirimon, R$30. Suíte Chantecler, R$200. Aí, você acha que a hora que você der o dinheiro, a pessoa que está lá na guarita, que você não vê o rosto, mas eu estou falando isso porque eu li a respeito. Eu vi no YouTube. Aí você não vê a pessoa, né? Fica aquela sensação de que a pessoa está vendo você não está vendo a pessoa. Aí você fala, eu gostaria da... Se você acha que a pessoa olha para você e fala assim, é a sua esposa? Bom, por quê? Certidão de casamento. É por quê? O senhor vai para um hotel, aí espera que seja a sua esposa. Não é minha esposa, não. Então, aqui, não, pecado. Aconteceu alguma vez com alguém aqui? Levante a mão. Se aconteceu um caso, o irmão quer... Não. Você vai receber só sim. Vai ser uma noite perfeita, em que talvez depois você ainda pergunte para a pessoa ao lado, foi bom para você? Ela olha e fala o quê? Sim. Só sim! Noite perfeita! Você foi para um lugar, pediu a bebida, fez a cantada, levou para o motel, entrou no motel, opa, que susto, meu Deus! E aí fez tudo, e aí você só recebeu sim aquela noite. Você só recebeu sim, e aquilo foi a sua desgraça. O sim foi a sua desgraça. Se Deus tivesse abençoado você, na hora que você chegou na beira da mesa da Ditacuja, ele ia falar você, sai daqui, seu feio. Se Deus tivesse abençoado você, você ia cantar, todo mundo só ia receber não. Você ia voltar para casa, aquela sensação assim, eu sou uma desgraça. Mas Deus ia olhar para você e falar assim, rapaz, eu guardei você essa noite. Vai dormir triste, mas vai dormir abençoado. O sim, em tese, não significa absolutamente nada. Teve uma vez na história em que Deus disse um sim, ou deu a liberdade para o ser humano. E a gente sabe, a Bíblia diz lá no começo que Deus tinha criado tudo muito bem criado, muito perfeito. E Ele colocou uma árvore no meio do jardim do Éden. E disse para o ser humano, se você quiser comer, você vai poder comer. Eu não quero que você coma. Mas se você for lá e pegar do fruto e comer, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir fazer isso. Foi aquele momento em que provavelmente o ser humano chega diante daquela árvore, pega do fruto e fica esperando alguma intervenção de Deus, e Deus assume aquele papel de pai de quem diz, quer? Ah, eu quero. Bom, coma. Porém, Deus já tinha dito para o ser humano, se você comer, você morre. Você morre espiritualmente e fisicamente. Morte eterna. Você vai para o inferno. Você vai ser conhecedor do mal. Qual foi a opção que nós fizemos? Sim. Comemos. Aí qual foi a fala seguinte de Deus para o ser humano? Agora a resposta para vocês é não. Vocês querem ficar no jardim? Não. Vocês querem ter relacionamento comigo? Não. Vocês querem ir para o meu céu? Não. Deus só mudou esse não dele na cruz. Porque a Bíblia diz que para resolver essa história ele manda Jesus, o próprio filho dele, para pagar o preço do pecado. Porque não havia nada que nós pudéssemos fazer para pagar essa história. O próprio filho dele é pregado numa cruz,
a Bíblia diz que todos os pecados, todos, passados, presentes e futuros, são lançados e ele é punido pelos nossos pecados. E ele morre. E aí a dívida que nós contraímos foi paga. Ele ressuscita, porque a morte já não existe mais. E aí todas as vezes que seres humanos, por Jesus, chegam diante de Deus e entregam as suas vidas, qual é a resposta de Deus hoje? Sim. Esse é o sim que tem que ser celebrado. Você vai sair daqui essa noite. Às vezes o que nós chamamos de semana abençoada pode ser a semana menos abençoada de todas. Pode ser que nessa semana você faça muito dinheiro. Isso pode ser a sua salvação ou a sua perdição. Pode ser que nessa semana você seja muito bem sucedido nos seus relacionamentos. Isso pode ser a sua perdição ou a sua salvação. Pode ser que nessa semana você não receba nenhum não de Deus. E esse pode ser o pior sinal possível. A pergunta que nós precisamos fazer é: o não de Deus nos conduz para onde? E o sim de Deus nos conduz para onde? Porque se o não de Deus e o sim de Deus não nos conduzem à glória do próprio Deus, nós precisamos tomar muito cuidado e inverter essa história. Às vezes, quando Deus diz não, Ele diz não para salvar a nossa vida. E às vezes, quando nós recebemos o sim, acaba sendo uma armadilha do inimigo tentando acabar com a nossa vida. O que nós fazemos? O que fazemos de verdade para a glória dele? Porque quando nós fazemos de verdade para a glória de Deus, aí sim, o sim de Deus vale a pena. A história do Gerazeno termina com um homem manifestando a glória de Deus na sua casa. Um desafio de uma missão integral que tem que fazer parte da nossa vida. Porque é inadmissível que nós cristãos voltemos para a nossa casa para simplesmente não fazer diferença nenhuma. E nós vivemos numa época cada vez mais conturbada. Porque se nós cristãos tivéssemos feito 1/10 do que a Marcha das Vadias fez na Jornada Mundial da Juventude ontem, nós seríamos perseguidos durante anos. Se você não sabe o que aconteceu na Marcha das Vadias ontem no Rio de Janeiro, vai para a internet. Mas eu quero dizer duas coisas que foram feitas. Eles pegaram imagens de santos da Igreja Católica e quebraram diante de câmeras de televisão, máquinas fotográficas, quebraram imagens de santos. A mídia. Você se lembra o que aconteceu quando, errando, um pastor fez isso há alguns anos? O mundo quase caiu contra a igreja. A Marcha das Vadias, o movimento dos novos coitadinhos da nação, fez isso ontem. E ninguém disse nada. Uma mulher se masturbou com a imagem de Maria. Aconteceu ontem, Rio de Janeiro. Alguns homens tiraram a roupa e fizeram de um crucifixo tapa-sexo. Está na internet. Você pode ver. Ou melhor, como você já sabe o que aconteceu, faça um bem para o seu estômago. Não veja. Mas cadê o desagravo? Cadê a indignação? Cadê os protestos contra a intolerância? Cadê?
Se cristãos fizessem 1/10 disso numa parada gay, nós estaríamos perdidos. Porém, a resposta de verdadeiros cristãos tem que ser: vá para a sua casa, para o campo de batalha da sua casa, da sua rua e do seu trabalho. Não se vingue, mas manifeste a glória de Deus pregando o Evangelho de Cristo Jesus. E que aí sim, Deus olhe para nós, sorria e diga: sim, sim. Senhor, abençoa a nossa vida, para que em submissão ao Senhor podemos fazer a Tua vontade. Não somente em alguns momentos da nossa vida, mas que toda a nossa vida, todos os momentos sejam vividos para a glória do Senhor. Faz-nos compreender, Senhor, o não que recebemos de Ti, o sim que recebemos de Ti, e dá-nos inteligência para analisá-los à luz da Tua palavra, que é a verdadeira luz para a nossa vida, luz para o nosso caminho. E ajuda-nos a refletir através de nós, para aqueles que nos conhecem, a glória do Senhor. Nós pedimos que seja assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.